Então vamos lá começar. Prontos. E então vamos dividir, então, vamos falar um pouco acerca dos relacionamentos e depois então entramos na área do namoro. Acerca dos relacionamentos, o que eu queria falar convosco é assim. Existe uma preocupação e hoje é isso que move, é isso que nos move, o estarmos aqui, é fazer a vontade de Deus. E é esse o sentimento que tem que nutrir no coração de cada um de nós. É fazermos a vontade de Deus. Mas para isso temos que andar com Deus. Ou seja, a nossa felicidade não está naquilo que nos rodeia, não está nas pessoas, mas está no nosso relacionamento com Deus. Se nós começarmos por aí, e é por aí que nós temos que começar, em primeiro lugar nós temos que buscar a vontade de Deus. E principalmente, nós temos que pensar que aquilo que Deus quer para cada um de nós é que Ele seja glorificado nas nossas próprias vidas. Deus não quer, de maneira nenhuma, que nós procuremos uma satisfação enquanto estamos aqui, noutra coisa, senão naquilo que Ele planeou. Deus planeou coisas para nós. Deus tem coisas para nós. Assim como Ele planeou ao longo da história para o homem, e nós vemos na palavra de Deus, Deus tem um plano para o homem ao longo da história, e nós vemos desde a criação até aos dias de hoje, a igreja que hoje nós vivemos, a dispensação da graça. Deus planeou tudo. Como é que Deus não há de planear também nas nossas vidas a nossa própria vida? Claro que Deus tem um plano para nós. E é um bocadinho nisso que a gente vai aqui falar. Vamos falar um bocadinho acerca do plano que Deus tem para cada um de nós. Eu sei que é muito difícil nós muitas das vezes pensarmos, mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus? E esse é o grande ponto de interrogação para cada um de nós. Como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? E nós às vezes massacramos-nos tanto com isso. E isso passa a ser o nosso foco. Uma preocupação é sabermos a vontade. E não deixamos ser Deus a trabalhar na nossa vida. Passamos preocupados com isso, e isso muitas das vezes vai nos levar a tomar decisões erradas. Porquê? Porque o nosso foco é esse. Mas agora, como é que eu tenho que fazer? O que é que eu... Não. O principal é servir para Deus. O serviço ao Senhor vai fazer com que nós nos aproximemos dEle. E é no serviço que Deus vai nos utilizar. E Ele vai fazer as coisas usufruírem... Não é usufruírem que se diz... fluírem da melhor maneira. Eu queria que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus e pudéssemos manter por aí, para já, aberta nesta passagem. Em Gênesis 29. Gênesis, no capítulo 29. E nós temos aqui um homem, Deus, que ele de facto era sobre este homem que eu queria falar um pouco também, mas um bocadinho mais para a frente, mas vamos deixar abertos em 29. Eu queria falar um pouco acerca deste homem. Há dois homens que eu queria falar, mas primeiro vou falar um bocadinho deste. Principalmente os jovens, como é óbvio, e nós temos aqui uma faixa etária que é dos 18 para cima. Não estamos a falar de jovens, de adolescentes, estamos a falar já de jovens em que, claro que a gente pensa de uma maneira, ter um namorado, ter uma namorada, constituirmos um lar. É normal que se pense assim, porque é normal que se pense assim. E então, muitas das vezes, nós confundimos um pouco as coisas. E isso passa a tomar conta da nossa vida. Passam essas questões que se põem na nossa mente, passam a tomar conta de nós. E isso não é bom. Nós temos que pensar que, acima de tudo, ao fazermos a vontade de Deus, ao nos focarmos naquilo que Deus tem para nós, pensamos que, e nunca é demais nós pensarmos, e surge aquela questão... mas como é que eu sei que Deus... qual é a mulher para mim? Qual é o homem para mim? E às vezes imaginamos e começamos focamos-nos nisso. E não deixamos de pensar nessas coisas de uma maneira saudável. Deus quer que nós pensemos nisso de uma maneira saudável. Em Provérbios, no capítulo 19,
Eu vou ler para vocês, não vale a pena estarem a abrir. Em Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 14, o Senhor diz-nos assim. 19, 14, o Senhor diz-nos assim. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Nós vemos nitidamente aqui neste versículo que uma preocupação que nós, isso até é legítimo nós preocuparmos, é de facto com os nossos estudos, com aquilo que nós, com o nosso futuro trabalho. Isso até é legítimo até nós nos preocuparmos com isso. Porquê? Porque isso está nas nossas mãos e é isso que Deus requer de nós. É um esforço. Esforça-te e eu vou-te ajudar. E então nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer certas tarefas e então Deus vai nos ajudar. Mas Deus aqui também põe-nos à vontade e Ele diz, a riqueza e a fazenda, isso é herança dos teus pais. Os teus pais vão deixar para ti. Mas a mulher que eu tenho para ti, eu vou-te dar. É isso que o versículo diz. Ele diz aqui que, mais uma vez, alguém pode ler. Podes ler, Telma, faz favor. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Lá está. Do Senhor vem a mulher prudente. Ou seja, logo à partida nós devemos pensar assim. Eu não tenho que me preocupar com isso. Isso não tem que ser a minha preocupação. A minha preocupação tem que ser outra. Tem que ser no serviço. Se nós nos preocuparmos em servir ao Senhor, é no serviço que nós vamos nos conhecer, na obra. Ou seja, quando eu falo na obra, no serviço, é nas coisas do Senhor. Estar envolvidos, nós somos um corpo hoje, nós somos igreja. E como igreja, todos nós temos uma função. E Deus espera de nós que possamos exercer essa função, possamos exercer esses dons. Então vamos fazê-los, mas como um corpo, como um todo. E vamos estar todos envolvidos. Eu vou ler convosco, antes de passar se calhar precipitei-me em abrirmos 29 já, mas pronto, eu vou ler ainda estes versículos para vocês, em 2 Timóteo, a segunda carta a Timóteo, isso a propósito da questão de servirmos, segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo diz-nos assim, e no versículo 22, vou ler o versículo 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade. Há versões que, em vez de dizer desejos, diz paixões. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Neste versículo aqui, se vocês repararem, no versículo 22 diz assim, já na parte final, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com o coração puro, invocam. O apóstolo não nos está a dizer aqui para nós fazermos isto sozinhos. Há outros que também o fazem, porque diz aqui, com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Ou seja, se nós estamos na obra e vamos estar envolvidos, vocês vão se conhecer melhor. Não há nada melhor do que nós termos um relacionamento uns com os outros e conhecermos profundamente. Não precisamos de nos envolver num namoro. Os rapazes e as raparigas não se precisam de envolver num namoro dentro da igreja para se conhecerem. É nas amizades, é nos relacionamentos de amizade que vocês vão se conhecer. A Bíblia não nos fala no namoro, mas também não nos fala acerca de um relacionamento, como é que se diz, que é, agora está-me a faltar as palavras, ao namoro e à corte. A Bíblia não nos fala nem no namoro, nem na corte. O que é a corte? A corte é poderem falar um com o outro, conhecerem-se. A palavra corte em si, a Bíblia não fala nesse relacionamento. Mas temos mais benefícios em vocês desenvolverem um relacionamento na base da corte, vamos falar assim, na base da corte, que é no conhecimento mais profundo, na amizade, no relacionamento, no vosso... Porquê? Porque se estiverem os dois envolvidos na obra, vão se conhecer os dois melhor do que propriamente no namoro. O namoro envolve outras coisas
que não deveria envolver, que é hoje, nós hoje somos bombardeados com isso. Nós hoje o namoro, eu vejo a minha filha, a mais velha, a Priscila, diz que na escola todas as colegas dela que namoram já têm um relacionamento sexual normal, como se fosse um relacionamento sexual ativo. Hoje o namoro implica contacto físico. Mas à luz da palavra de Deus, isso não é correto. Então, se não é correto, estabeleça um laço de amizade muito forte e o Senhor depois vai-vos orientar, como é óbvio. Nós vemos aqui, nós podemos falar acerca desta questão e podemos entrar por vários caminhos. Mas nós vemos que não há nada como vocês terem um relacionamento dentro do próprio vosso núcleo. Nós vemos aqui o apóstolo alertar-nos para nós termos o cuidado. E quando ele diz aqui, no versículo 22, para nós fugirmos dos desejos da mocidade, ou seja, das paixões da mocidade, mais do que nunca, hoje vive-se muito, e no namoro é a paixão, a paixão. Nós temos que saber distinguir o amor e a paixão. São coisas que estão muito próximas, mas são coisas totalmente diferentes. Nós vemos que o amor, e eu podia falar um bocadinho acerca disso, mas vou só muito rapidamente comparando as coisas. Nós vemos que o amor, na palavra de Deus, diz-nos que tudo espera. A paixão, se formos ver, a paixão nesta questão não sabe esperar, desespera. Nós vemos que o amor tudo suporta, a paixão é pouco tolerante. E nós vemos, quando nós falamos que o amor tudo espera, nós podemos então voltarmos ao capítulo 29 de Gênesis e vemos Jacó quanto tempo é que esperou por Raquel. Vamos a Gênesis 29. Quando a gente fala aqui na questão do amor e que o amor sabe esperar, nós vemos que este homem esperou por Raquel durante 7 anos e depois esteve a trabalhar mais 7 anos, ou seja, foram 14 anos de borla. Quem é aqui que está disposto a esperar por uma jovem durante 7 anos? Mas é assim, isto é amor. A paixão não. A paixão ultrapassa tudo e todos para obter os seus objetivos. E é por isso que se diz que o amor espera e a paixão desespera. Com a paixão desespera. Nós podemos ver que o amor tudo suporta. Este homem suportou trabalhar de graça. A paixão não é tolerante. Nós vemos que, e nós podemos falar acerca de um homem que viveu de paixão, que foi Sansão. Sansão, infelizmente, foi um homem que viveu de paixão. Ou seja, ele não foi tolerante, nem soube esperar. Nós vemos Sansão, o que é que aconteceu? Ele fez tudo da maneira totalmente ao contrário. Ele não acatou os conselhos dos pais, ele fez tudo as coisas que lhe parecia agradável aos olhos. Ele não foi racional. Ele viveu sobre uma paixão tremenda. A paixão na vida dele prevalecia. Não prevalecia o saber esperar. Há características muito próprias do verdadeiro amor. E há características muito próprias da paixão. E a paixão é temporária. O amor prevalece. Nós podemos ainda falar acerca também, vemos aqui que a paixão está muito associada, e se nós lermos na palavra de Deus, a paixão está muito associada aos desejos da carne. Na Bíblia, e nós podemos ler em Romanos, no capítulo 1 de Romanos. Romanos, no capítulo 1. E no versículo 26. Romanos 1, 26. Pelo que Deus os abandonou nas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ainda podemos ver em Romanos, no capítulo 7 e no versículo 5. Também lemos: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam nos nossos membros, para darem fruto para a morte. Ainda podemos ver em Colossenses, na carta aos Colossenses, e no desculpem, não é Colossenses, é Gálatas 5.
Não. Sim, Gálatas 5 e no versículo 24. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. Nós vemos que a paixão de facto não está ligada à palavra de Deus de uma maneira saudável e de uma maneira boa. Vemos que as paixões são desejos da carne. E quando nós vemos muito hoje falar-se na paixão, porque estou apaixonado e a minha paixão e a paixão cega-nos, tanto cega-nos que cegou Sansão. Sansão teve várias evidências durante o processo em que ele esteve aqui na Terra. Nós vemos que ele deixou-se levar por isso. Ele várias vezes foi alertado e ele ignorou. Várias vezes nós vemos que aos olhos de todo o mundo via-se nitidamente o que é que aquela mulher queria de Sansão, o que é que ela queria obter de Sansão. Nós podemos ler, se calhar vamos ler só uma passagem muito breve. Podemos abrir em Juízes. Em Juízes, no capítulo 14. E nós vemos que Sansão deixava-se guiar pelos olhos. Vemos aqui no versículo 3, vou ler o versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe... vou ler o 2. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tinata das filhas dos filisteus. Agora, pois, tornai-me por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar por mulher dos filisteus, mulher dos filisteus? Dá-lhe daqueles incircuncisos. E disse-lhe Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ou seja, nós vemos que muitas fraquezas hoje dos jovens, de facto, é a visão. Os jovens hoje vão por aquilo que veem. O primeiro impacto é aquilo que eles veem. E depois mandam-se de cabeça. Ou seja, não ponderam. Nós vemos na primeira carta de Pedro, e eu vou ler muito rapidamente, na primeira carta de Pedro, nós vemos o Senhor alertar-nos, no capítulo 3 e no versículo 4, o Senhor alerta-nos e diz-nos assim: mas o homem coberto no coração e no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto... perdão, não é esta a passagem que eu queria ler. Não é esta passagem que eu queria ler. Mas pronto, o que eu queria dizer é, o Senhor mostra-nos que nós devemos olhar para o interior. O olhar para o interior é nós convivermos, é nós partilharmos, é nós estarmos na obra, é nós podermos servir juntos. Esta parte fala do interior, o espírito manso e quieto. Sim, mas ainda era outra. Se calhar é no versículo 3. O versículo 3 fala no efeito deste. Não, mas não é isso. Mas pronto, mas podemos ler, vamos ler este, que diz: mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traz de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Lá está. É nesse sentido também que nós podemos poder olhar, é nós olharmos de facto, e vocês criando esses laços, esses relacionamentos, vocês podem nitidamente, ainda falando na questão dos relacionamentos, não do namoro, vocês podem fazer o vosso exame sem estarem envolvidos, e depois vocês podem examinar de facto e podem ver o que é que de facto, o que é que Deus representa para a pessoa que eu supostamente até estou a sentir algo. O que é que Deus representa para essa pessoa? Ou seja, vejam-se de facto, analisem e vejam se o que é que Deus na vida dessa pessoa faz a diferença. Vocês também podem fazer a pergunta e podem ver o que é que a igreja representa para essa pessoa. O que é que a igreja representa para essa pessoa? O que é que Deus representa para essa pessoa? O que é que os objetivos, quais são os objetivos de vida dessa pessoa? É muito importante. Isso é uma análise que vocês podem fazer normalmente. Não tem que ter nenhum compromisso para vocês poderem fazer essa análise. É uma análise que é feita
quando estamos a servir. E quando estamos a servir é que nós nos apercebemos de muita coisa. Porque, infelizmente, mais do que nunca, nós vemos que o serviço hoje que se presta para o Senhor vai diminuindo. Hoje vai diminuindo. Infelizmente, hoje as pessoas é difícil saírem da área de conforto e estarem na obra do Senhor. E muitas das vezes os jovens não sabem qual é a vontade de Deus para a vida deles na questão dos relacionamentos e na questão da namorada ou do namorado. Porquê? Porque não se envolvem na obra. Não se envolvem e não conseguem perceber se de facto a pessoa que estão interessados e que também está, se calhar é do meio, e convém que seja do meio crente, como é que é essa pessoa? Porquê? Porque não estão envolvidos na obra. E é no trabalho que a gente tem, nós vemos nitidamente que este homem, Jacó, ele não olhou para Raquel, esses 7 anos, provavelmente, ele analisou e viu muita coisa. Foram 7 anos, não é brincadeira nenhuma. E nós perguntamos assim, então e quanto tempo é que eu preciso? O tempo necessário que o Senhor vos mostrar. Mas é assim, mas não é vocês conhecerem uma rapariga hoje, ou conhecerem uma rapariga amanhã, e daqui a 2 meses ou daqui a 1 mês vocês estão a namorar. É muito complicado isso. Tem que ser uma análise feita quase em cima do joelho. Deem tempo ao tempo. Mas é preciso que isso seja feito. Se vocês quiserem fazer a vontade do Senhor. Terem os mesmos objetivos. O mesmo objetivo tem que ser servir ao Senhor. Esse tem que ser o objetivo número 1. Porquê? Porque depois é a partir daí que as coisas vão se formando gradualmente. Se o vosso objetivo for servir ao Senhor e fazer a vontade do Senhor, e se o Senhor for a pessoa número 1 nas vossas vidas, quer na vossa vida, quer na vida da outra pessoa, vocês vão poder, porque lá está, o namoro é uma preparação para o casamento. Se o Senhor não é a base principal, porque muitas das vezes também há um engano, vocês não pensem, a questão é casar no Senhor, não é por ser crente, pronto, ela é crente, então é a mulher da minha vida. Não é isso. Lá está, é por isso que tem que haver, é por isso que esse relacionamento tem que ser um relacionamento cultivado, tem que ser um relacionamento gradual, passo a passo, para vocês depois então darem o outro passo a seguir, que é o namoro e que é a preparação para o casamento. Mas lá está, quando a gente faz as coisas e começamos a casa pelo telhado, há consequências. E muitas das vezes essas consequências deixam marcas, como é óbvio. Mas nós temos o Senhor que é misericordioso. E nós temos um Senhor que, Ele, mesmo passos errados que a gente possa dar, e que com o nosso arrependimento, e arrependimento significa voltarmos atrás, ou seja, arrependimento significa mudarmos de direção. O Senhor é misericordioso e Ele cuida. Nós podemos ver, e vocês podem analisar, podem perguntar assim, mas que características é que eu posso encontrar que Deus goste naquele homem ou naquela mulher? Nós já falamos aqui, é pôr o Senhor em primeiro lugar, é nós vermos de facto qual é o interesse que Ele tem pela obra, qual é o interesse que Ele tem em servir ao Senhor, o que é que significa, quais são os objetivos de vida deles. É assim, e isto que eu vou dizer salvaguarda aqui muitos, porque nós vemos que hoje as coisas não estão fáceis, nós vemos que hoje em questões de trabalho não é fácil, e os jovens encontram-se em dificuldade para encontrar trabalho. Vemos que, mesmo na questão dos estudos, antigamente era muito mais fácil, a pessoa tirava um curso universitário e era logo colocado. Hoje as coisas não são assim. Existe uma dificuldade tremenda e salvaguardando aqui questões como temos aqui o Jorge e tudo, que está desempregado neste momento, mas salvaguardando pessoas que estão aqui e que estão desempregados ou estão à procura de trabalho e outros que estão a estudar. Mas uma das coisas que vocês têm, principalmente raparigas, e é um dos atributos que os rapazes têm que ter, é que seja um indivíduo trabalhador, seja um indivíduo que seja dado para o trabalho. Pode acontecer, estar desempregado, o Jorge agora está desempregado, mas certamente está à procura. Mas isso é uma das coisas que vocês têm que ver, porque trabalhar e guardar foram atributos que o Senhor deu a Adão antes de lhe dar Eva. Antes do Senhor dizer a Adão, olha, está aqui esta mulher, o que é que o Senhor disse a Adão? Trabalha e guarda. O Éden, o jardim o que é que significa? O Éden o que é que significava? Era a presença de Deus.
A presença de Deus ali naquele local não era um local específico, uma terra chamada com isso. Era a presença de Deus. Então quer dizer o quê? Que esse homem, em primeiro lugar, Adão, a presença de Deus é que o preenchia. E é a presença de Deus que nos tem que preencher a nós. Porque é a presença de Deus na nossa vida que nós vamos conseguir ultrapassar as dificuldades quando nós nos casarmos. Porque vão acontecer. Mas o casamento foi algo que Deus instituiu para glorificar o Senhor. Eu não me caso para ser feliz. Eu sou feliz. Eu tenho que ser feliz antes de me casar. Esse é o objetivo número 1. Eu tenho que ser feliz antes de me casar. No máximo, eu caso-me para quê? Para eu poder ser uma bênção para aquela mulher. O problema é que às vezes a gente põe as coisas ao contrário. Caso-me para ser feliz. Vou ter um filho para ser feliz. As coisas não têm que funcionar assim. E nós vemos que quando o Senhor pôs Adão no jardim, a presença de Deus tinha que preencher Adão. E era isso que preenchia. Mas o Senhor disse-lhe a ele: trabalha, vais trabalhar e vais guardar. Só depois então é que Deus deu-lhe a Eva. Disse: olha, está aqui, esta mulher. Mas esses atributos já ele tinha, que era o serviço e guardar. Porquê? Porque é isso que vai prevalecer no casamento. O que vai prevalecer no casamento é a comunhão pessoal que eu tenho com Deus, assim como a comunhão pessoal que a minha mulher tem com Deus. E depois temos, claro que nós os dois temos a nossa comunhão em conjunto com Deus, mas é a minha comunhão pessoal. Era isso que Deus queria de Adão. E depois lá está, eu tenho que ser supridor das minhas necessidades. No meu lar, porque eu sou cabeça. Deus vai-me pedir essa responsabilidade a mim. E isto, eu já estou a entrar na área do namoro, né? Já estou a entrar aqui um bocado na área do namoro. Mas lá está. E é isso que fortalece, é isso que nos vai criar base. É a nossa relação com Deus. E as raparigas, é isso que elas têm. As raparigas é isso que têm que ver num rapaz. A comunhão que ele tem com Deus. O relacionamento que ele tem com Deus. O relacionamento... Porque é assim, o amor, e nós aqui mais uma vez nas características do amor e da paixão, nós podemos ver que o amor tudo sofre. O amor não busca os seus interesses. A paixão, se vocês namoram com alguém e essa pessoa não quer saber, e só se preocupa com o próprio umbigo, não procura as necessidades dos outros. Se ele é um irmão na fé, mas ou é uma irmã na fé e ela não quer saber dos outros irmãos para nada, ou preocupa só com o próprio umbigo, o amor não busca os seus interesses, o amor procura os outros. Lá está, o Senhor deu-se por cada um de nós aqui. Ele negou-se a Ele próprio por cada um de nós. Então vocês têm que analisar bem isso. Se o indivíduo não quer saber das coisas de Deus para nada, se não quer minimamente ter um relacionamento com Deus, então há aí qualquer coisa que não está bem. Mas que diz que está loucamente apaixonado se ela diz que está loucamente apaixonada por rapaz e não quer saber nada das coisas de Deus, ou vice-versa, as coisas não estão bem. Analisem. Agora, lá está. Quando vocês têm alguém ao vosso lado que põe o Senhor em primeiro lugar na vida dele e luta, como é óbvio, as dificuldades surgem. Hoje há dificuldades e certamente o Jorge tinha as dificuldades dele, como outros jovens aqui, vocês têm as vossas dificuldades e que lutam e tiram um curso para tentar suprir as necessidades e arranjar um emprego. É uma luta diária e vê-se que as pessoas lutam e as circunstâncias da vida, e o Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar. Mas lá está. Mas existe um esforço. Quando vocês veem isso, tudo bem. E vocês têm que ser um auxílio. Tanto os rapazes como têm que ser um auxílio uns para os outros nesse sentido. Agora, quando isso não existe, então é grave. Há que analisar. Nós vemos que, falando um pouco acerca da questão ainda da paixão e de quão é diferente do verdadeiro amor, nós vemos que o amor não suspeita mal. E nós podíamos ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, as várias, e onde eu fui buscar estas palavras: o amor não suspeita mal. E não suspeita. É assim, nós nunca podemos pensar que o Senhor Jesus Cristo, se o Senhor Jesus Cristo pensasse dessa maneira, se
Se o Senhor Jesus Cristo pensar, epá, nós, sinceramente, porquê? Porque nós agimos totalmente ao contrário, ou seja, daquilo que o Senhor muitas das vezes espera de nós. Mas não é por isso que Ele deixa de nos amar. Então não é por isso que nós temos que deixar de amar ou temos que demonstrar atos de amor para alguém que não nos vai... Nós pensarmos que nos vai transmitir o contrário. Não, não temos que agir assim. Nós temos que fazer aquilo que está correto aos olhos de Deus. E isso é amor. A paixão não. A paixão procura os seus interesses. Se as coisas não usufruem como a pessoa pensa que deveriam usufruir, muitas das vezes entra em contradições, ou seja, e vocês vão de reparar que infelizmente hoje em dia funciona muito assim, usam como arma de arremesso várias situações, como a afinidade, como a questão dos amigos, a questão da igreja, a questão do... E isso não é bom. Isso não é bom, vocês... e têm que ter cuidado com isso. Têm que ter cuidado com isso. E têm que analisar bem e ver se de facto estas situações todas estão dentro daquilo que... Do mundo que vos rodeia, daquilo que vos envolve. É muito importante isso. É muito importante vocês... E nós podemos ler ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Vamos ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Nós temos que ter cuidado porque muitas das vezes caímos na ilusão no capítulo 5 e no versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais. Ou seja, nós, se analisarmos este versículo, nós, muitas das vezes, não basta só dizer que é crente. Vamos ver se ele de facto vive aquilo que ele diz. O facto de eu dizer que sou crente, o facto de eu dizer que eu creio no Senhor, e isso não quer dizer nada. Vamos ver na prática se de facto aquilo que eu digo corresponde à minha vida. E muitas das vezes há muitas jovens e jovens que se deixam levar porque é muito fácil dizer que sou crente. É muito fácil eu dizer, não. E já aconteceu no passado, já aconteceu muitos jovens e que davam o litro para o Senhor desviarem-se. Porquê? Porque caíram nessa armadilha. E foram, ele converteu-se, é crente, ela é crente, sim senhora, e deram o passo do casamento. E caíram nessa armadilha. Porquê? Porque depois, como é óbvio, ninguém consegue aguentar, ninguém que se diz que é crente e não é, não consegue aguentar essa máscara durante muito tempo. Porque depois as coisas caem. E no casamento as coisas tornam-se brancas como a neve. Porquê? Porque ninguém consegue, são 24/24. Ninguém consegue andar mascarado durante esse tempo todo. E o que é que aconteceu? Essas pessoas acabam-se por desviar. Aqueles que andavam na linha da frente, tanto jovens, como raparigas e rapazes, que andavam na linha da frente, acabaram por se desviar da obra. Acabaram por quê? Por se deixar levar, de facto, por uma situação que foi uma ilusão. Porquê? Porque não analisaram, não examinaram, não fizeram por tentar perceber, de facto, se aquele ou aquela mulher, como nós vimos em Provérbios, é o Senhor que dá, era o Senhor que estava a providenciar. Estão a perceber? Porquê? Porque não houve um examinar, não houve ali quase como que examinar ponto por ponto se de facto as coisas estavam a caminhar para o sítio certo. Se era aquele homem, se era aquela mulher. Há que dar tempo ao tempo. Nós não podemos de maneira nenhuma tentar ultrapassar as coisas. E depois, quando entramos na área do casamento, ou nós abrimos os olhos enquanto namoramos, ou então quando casarmos temos que os fechar para sempre, porque depois não há volta a dar. Isto é assim, ou a gente abre no namoro para vermos de facto como é que as coisas estão, e se de facto é por aí, e aí estamos à vontade para poder arrepiar caminho, ou então não. Ou então
Quando casarmos, as coisas aí mudam de figura. Porque está casado, acabou. Aos olhos de Deus, é sempre. Estás sempre casado. E não podes voltar atrás. Nós nunca podemos pensar de maneira nenhuma que não temos que dar satisfações a ninguém da nossa vida, porque temos sim, temos que dar satisfações primeiro a Deus, em primeiro lugar a Deus, e isso é número um. E nós somos responsabilizados pelos nossos próprios atos e sofremos as consequências dos nossos atos, dos nossos passos mal dados. E um passo mal dado destes vai condicionar a nossa vida e condiciona a vida de outros, provavelmente, se nós dermos um passo errado no casamento. E eu dou graças a Deus porque sei que todos vocês têm a base, têm o livro de instruções, o manual de instruções, para poderem vocês agarrarem-se a este livro e verem o que é que Deus quer para cada um de vocês. E isso é fundamental. Ninguém pode ter a desculpa de dizer assim: mas eu não sabia. Eu não sabia que juntar-me a um jugo desigual ia dar para o torto. Há exceções. Pela misericórdia de Deus. Há exceções. Mas nós não nos podemos agarrar a exceções. Nós temos que nos agarrar é aquilo que o Senhor nos diz. E é o que a palavra de Deus nos diz em Amós, no capítulo 3 e no versículo 3 diz-nos. Quer dizer, como é que é possível eu não estar de acordo com o meu irmão e andar junto com ele? É porque isto depois no casamento vai se refletir. Mas graças a Deus que o Senhor é misericordioso. Mas é assim, mas temos aqui as diretrizes todas, para nós nos podermos guiar. Uma coisa fundamental é, para os que namoram, é vocês estarem juntos, o vosso sentimento ser o mesmo sentimento, e isso é fundamental. É fundamental, e nós vemos na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, o sentimento ser o mesmo, o sentimento de humildade. Se vocês tiverem um sentimento de humildade, as coisas funcionam de uma maneira diferente, pensam mais um no outro, ou seja, a minha preocupação é o bem-estar da outra pessoa. Quando a gente está apaixonado, a minha preocupação é alimentar a minha paixão. Mas no amor não é isso. A gente pensa mais nos outros. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Pensou mais em nós do que nele próprio. E é isso que Ele quer. Porquê? Porque o casamento é o reflexo, é o reflexo e é aquilo que Deus nos quer mostrar do relacionamento de Cristo e a Igreja. E então, é assim, nós temos que pensar, se o Senhor instituiu o casamento com essa base, de mostrar ao mundo esse relacionamento, como é que eu posso, quem sou eu para estragar isto? E podemos estragar. É o que eu digo, o casamento pode ser uma bênção diária, acontecem as lutas, elas acontecem, pode ser uma bênção diária, ou pode ser um tormento. Mas a escolha está nas vossas mãos. E lá está. E são estas pequenas, que são grandes, mas são estes pormenores que nós temos que tomar em atenção. Nós temos que tomar em atenção, mesmo no namoro. Mesmo no namoro temos que tomar muita atenção também na questão de pensarmos e de vermos se o relacionamento, se o convívio, como é que ele é feito. Vocês têm que ter muito cuidado, principalmente os que namoram têm que ter muito cuidado, porque há um perigo muito grande. E lá está, foi por isso que eu disse que há mais as vantagens do relacionamento, de vocês conhecerem-se e sem se envolverem muito, porque o envolvimento do namoro, vocês têm que ser muito sábios, porque senão podem cair no pecado, e podem cair no pecado. Tem que ter muito cuidado, e nós já falamos várias vezes, quando estamos juntos falamos muitas vezes acerca disso. Cuidado na questão do vosso envolvimento físico. Não pode haver envolvimento físico. É o que eu costumo dizer. Os rapazes não dão um beijo à namorada com as mãos atrás das costas. Cuidado com isso. Só em pensamento. David, quando estava naquele pátio e quando olhou para aquela mulher, ele só em pensamento pecou. E depois, claro, que ele consumou isso, né? E lá está. Tem que haver muito cuidado com isso. Nós lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, e vemos no capítulo 4, na primeira carta aos Tessalonicenses,
no capítulo 4, no versículo 3 a 5, o Senhor diz-nos assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenheis da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Lá está, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Como é que vocês levam o vosso namoro? Como é que vocês estão a levar o vosso namoro? Estão a levar da mesma maneira que o mundo leva? Que hoje o namoro... ou vocês estão a levar o namoro como Deus quer que assim seja? É assim, e nós temos que pensar muito nisso, porque tem que haver uma disciplina, lá está, e os perigos ainda são maiores, tem que haver uma disciplina muito grande, vossa, para quê? Cuidado ao andarem sozinhos, cuidado nos sítios isolados, nós já falamos muitas vezes acerca disso. Se vocês saírem, procurem sair. Daí a importância da igreja, porquê? Para terem o vosso núcleo de jovens e de amizade, para quê? Para quando saírem, porque há necessidade de vocês socializarem com outros jovens. E muito melhor é quando nós nos socializamos com os jovens que falamos a mesma linguagem, ou seja, que sentimos o mesmo, que temos o mesmo objetivo, que é servir ao Senhor. E se vocês funcionarem como um grupo, vocês vão sair, procurem sair sempre assim. Claro que há necessidade de vocês também estarem e falarem juntos, sozinhos, tudo bem, mas cuidado com isso, tem que haver uma disciplina muito grande. Porque ninguém pode dizer assim, eu vou experimentar porque eu vou combater. O apóstolo Paulo avisa-nos para fugir desses desejos da mocidade, não é? Nós temos que ter cuidado com isso. Não diz para nós enfrentarmos, nós temos que fugir. É mesmo assim, a palavra é essa, é fugir. É muito complicado. Não há... É muito complicado saber gerir o namoro. É muito complicado, não é fácil. Eu não sou exemplo para ninguém, nem nunca fui nisso. No namoro não fui exemplo para ninguém. E eu não quero que cometam o mesmo erro que eu cometi. E a dor que isso causa. Como é óbvio. Agora é assim, é possível vocês seguirem aquilo que o Senhor diz. Agora a escolha é nossa. Mas tem que ter cuidado, tem. E nós vemos aqui que o apóstolo avisa-nos e diz-nos de facto que é importante. Nós vemos que aquilo de mais importante que o Senhor deu a Sansão, ele deu àquela mulher. Foi o segredo que ele tinha. Ele deu àquela mulher. O que é que ela utilizou? Ela utilizou palavras muito bonitas. O que é que ela lhe disse a ele? Então tu não me amas. Lá está. E muitas das vezes, principalmente os rapazes, em relação a raparigas, e hoje em dia funciona muito assim, queres-me dar a tua prova de amor? Vamos os dois para a cama. Então essa é a prova de amor que hoje em dia, no namoro, muitas das vezes é usada. O rapaz diz, tu vais ser a minha futura mulher. Então não há problema que assim seja. Há problema sim, porque estão-se a prostituir aos olhos de Deus. Para além de se estarem a prostituir aos olhos de Deus, vai haver consequências. E Deus não nos livra das consequências. Há um arrepiar de caminho, há uma preocupação, há um arrependimento, sim Senhor, e o Senhor perdoa-nos. Pela sua graça o Senhor perdoa-nos. Mas há consequências. Isso ninguém as tira. E o Senhor não. Tanto é que, qual foi a consequência de Sansão? Qual foi a consequência dele? Ele sofreu as consequências daquele ato dele. Por ele ter entregue daquilo que era mais precioso. Aquele segredo que era precioso para ele. E hoje, o mais precioso que vocês têm, e o mais precioso que Deus fez com que isso funcionasse no casamento, para que isso tem que funcionar no casamento, que é a vossa parte íntima, hoje está a ser banalizado completamente. É uma coisa que está a ser deturpada. Nós vemos que as coisas cada vez caminham assim para mais... hoje o casamento, Satanás quer fazer do casamento uma chacota, quando Deus quis mostrar a grandiosidade que é o relacionamento de Cristo e a Igreja. Deus utilizou. Cabe-nos a cada um de nós. Cabe-vos a vocês, que vão dar esse passo no futuro. Pensar assim, este passo que eu vou dar vai glorificar o Senhor? Porque é para Ele, é por Ele e para Ele. Nós não podemos pensar que nós fazemos as coisas para o nosso bem prazer. Não é isso. Nós podemos ler, e eu queria ler convosco, muito rapidamente também. Eu queria ler convosco em Romanos, no capítulo 11,
de Romanos. Isso a propósito, de facto, de nós termos que glorificar o Senhor. Romanos 11. E no versículo 36. E nós vemos assim. Aliás, eu vou ler do 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque nem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Ou seja, para ele, por ele e para ele. Ou seja, o nosso casamento tem que ser para o Senhor. É simples como isso. Se nós dermos um passo errado, estamos a glorificar quem? É uma geração. Vão ser os nossos filhos. E tudo aquilo que vocês fizerem, os vossos filhos, quando estiverem casados, é essa linha de pensamento que eles vão seguir. Se vocês não viverem um casamento para Cristo, se vocês não viverem um casamento para o Senhor, não esperem que os vossos filhos vivam também. Porque vocês não estão a ser exemplo nenhum. E o primeiro ministério é no nosso próprio lar. E o namoro não pode ser banalizado como ele é banalizado hoje em dia. É muito banalizado. É para vocês que levem isto muito a sério mesmo. Muito a sério. E pensem seriamente nos passos que dão. Cada passo é importante vocês pensarem que cada passo que dão não pode ser de ânimo leve. Em 2 de Pedro, na segunda carta de Pedro, eu vou ler muito rapidamente. Temos aqui no capítulo 1 e no versículo 6 e 7, e o Senhor diz-nos assim. Vou ler o 5, a partir do 5. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no namoro mesmo, vocês, um passo de cada vez, e nós vemos aqui os vários passos até chegar ao amor. Lá está, analisem, não se precipitem em nada, não deem passos errados, tentem ter um namoro saudável, porque é muito importante isso, e principalmente para que sejam um exemplo para as gerações que vêm atrás de vocês. Porque há uma geração, e graças a Deus pela igreja, porque nós temos hoje muitos jovens, temos muitos adolescentes. Eu próprio, a Priscila fartou-me dar nas orelhas porque é que não alargaram até os 16 anos e porque teve que ser a partir dos 18 e porquê? Porque ela também queria estar aqui. E eu fico contente pelos adolescentes também estarem aqui, mas lá está a tal coisa. É bom nós vermos uma igreja assim e a responsabilidade aumenta mais. A responsabilidade aumenta-vos ainda em cima dos vossos ombros. Nós não podemos pensar que a gente vem aqui só para receber. Nós viemos para dar. É esse o serviço. Eu não consigo. Eu gostava de vos poder explicar qual é o gozo de servir para Deus. Porque é algo que não se consegue explicar. Só se consegue sentir. E só vocês sentindo. E eu dou graças a Deus porque muitos de vocês o fazem, servem. E servem desde pequeninos. Eu ainda há tempos a gente via uma filmagem da Joana quando ela era pequenina aqui em 99, no Natal de 1999. Uma coisinha tão pequenina aos caracóis, mas ali a cantar, o Gui, a Mafalda. E eu dou graças a Deus pela igreja. E hoje vemos a Joana e vemos outros jovens, que a Joana hoje é uma mulher e continua a seguir os caminhos do Senhor, e que o Senhor lhe dê a graça a ela e ao Tiago para que um dia possam glorificar o Senhor na vida deles, e que o Senhor possa fazer isso na vida de cada um de vocês, mas estejam atentos, porque é muito importante vocês definirem na vossa vida e não misturarem paixão com namoro. Há alguém muito entendido na matéria que diz que ao fim de 2 anos quem vive
uma paixão assolapada, essa paixão deixa de existir ao fim de 2 anos. São 2 anos para que isso deixe de funcionar. Mas o amor prevalece. Há quem diga 6 meses, por várias teorias, né? Se calhar há outros que até é menos, mas pronto. Mas lá está. Mas o amor prevalece. E os adjetivos todos que têm o amor, a paixão não tem. É importante vocês distinguirem estas duas coisas. É muito importante. Não misturar as coisas. É importante porque no casamento o que vai prevalecer é o amor. O que prevalece é o amor. Não é a paixão. O amor é que vai prevalecer. É vocês pensarem menos em vocês e em mais na outra pessoa. Na pessoa que Deus vos vai dar. Isso é muito importante. Nós vemos que quando o Senhor deu a Adão a Eva, o Senhor disse-lhe a ele, né? Como é óbvio, para ele, e deu-lhe instruções a ele, para ele não tocar naquela árvore. Ou seja, o Senhor não deu a Eva. Hoje é ridículo nós vermos, infelizmente, nos casamentos hoje, e eu falo agora por rapazes, e é um aviso, como se costuma dizer, é um aviso para as tropas, mas principalmente por rapazes. Não é que não seja mau as mulheres, como é óbvio, saberem muito da palavra de Deus. E é bom que assim o sejam para ensinarem as mais novas. Mas é ridículo nós hoje, na igreja, vermos muito mais mulheres que saberem da palavra de Deus do que os homens. Vermos muito mais mulheres voltadas para a palavra de Deus e procurarem do que os homens. Não é isso que Deus quer que seja assim. Deus quer que nós sejamos o suprimento material, mas espiritual também. O Senhor vai nos pedir responsabilidade aos homens pela educação espiritual dos nossos filhos. O Senhor pediu explicações a Adão porque é que aquela situação aconteceu. Não chamou Eva, chamou foi Adão. E tanto chamou a Adão que o indivíduo atrapalhou-se todo e pôs as culpas logo na Eva. E nós temos de ter cuidado com isso. Nós, como homens, e vocês como rapazes, tentem se fundamentar na Bíblia. Porquê? Porque o Senhor sabe a nossa fraqueza. E no namoro, no relacionamento do namoro, os rapazes, se estiverem mais calcinados na palavra, vão conseguir resistir muito mais. Porque os rapazes no relacionamento sexual são muito mais fracos do que as raparigas. O rapaz cai muito mais depressa do que uma rapariga. Raparigas conseguem... Porquê? Porque somos diferentes. Deus fez a coisa tão bem, graças a Deus por isso. Porque as raparigas conseguem se conter mais e têm essa capacidade, Deus deu-lhes essa capacidade, do que propriamente os homens. Os homens não têm essa capacidade, mas podem ter, mas vindo buscar a palavra de Deus. É por isso que é importante um rapaz estar mais firme na palavra de Deus. Não é que esteja mais firme do que a namorada, não é isso. Mas que esteja bastante firme para poder resistir. Porque senão não vai conseguir fazer. Porquê? Porque vai pôr em primeiro lugar a paixão, desenfreada, cega, como se costuma dizer, do que a razão, do amor. Lá está. E então é preciso que os rapazes estejam focados. É por isso que o principal, tudo vocês procurem, as raparigas procurem um homem que seja um homem de Deus, em primeiro lugar, a sério. Mas um homem de Deus a sério. E depois o Senhor vai fazer o resto. Porque ele ali vai ter capacidade para poder superar e para poder ver os perigos que existem nas várias áreas e nas várias linhas. Porque se assim não for, vocês vão buscar, vão arranjar um indivíduo que vai ser complicado. Porque vai-vos tentar desviar daquilo que é o mais importante, que é a vontade de Deus. Se vocês disserem a um rapaz, se vocês namoram com o rapaz e dizem que não se envolvem sexualmente com ele porque Deus não gosta, se ele não tiver esse entendimento, vai ser complicado, porque vocês vão ter problemas e vai haver um dia que vocês vão cair, assim como Sansão caiu. Não caiu à primeira, caiu à terceira. É muito complicado. Por isso procurem um rapaz, acima de tudo, que seja temente ao Senhor e que seja um verdadeiro guerreiro de Deus. Isso é o principal. E lá está, e analisem, vejam o que é que ele faz, vejam o comportamento dele com os colegas, com os pais principalmente,
É como eu digo aos rapazes, os rapazes também têm que estar atentos a raparigas. Um rapaz tem que estar atento, não se envolvendo no namoro, mas tem que estar atento a ela, atento como é que ela trata o pai, como é que trata a mãe, como é que trata os colegas, como é que ela lida com as coisas do Senhor. Isso é muito. E são análises que vocês podem fazer saudavelmente, sem se machucarem uns aos outros. Isso seria bom, mas não sendo, levem um namoro saudável. E isso é muito importante. Eu acredito que o Samuel e a Inês devem ter muitas lutas. Já namoram há algum tempo, começaram a namorar muito cedo. Muitas lutas. Lá está, é uma consequência essas lutas. Mas que o Senhor vos dê graça. Vocês continuarem firmes e têm sido um exemplo para as gerações e o vosso comportamento e tudo tem sido um comportamento muito bom. E os mais novos veem isso em vocês. E essa é a vossa responsabilidade. Para que os outros possam ver o vosso verdadeiro testemunho. Mas que, em primeiro lugar, seja o Senhor nas vossas vidas. Orem juntos. Um objetivo muito bom no namoro é orarem juntos. É estarem juntos nas coisas do Senhor. Isso é muito importante. O que mais eu vos poderia dizer? Há muito mais coisas a falar acerca destas questões. Mas nunca se esqueçam que vocês têm um Deus que cuida ao pormenor de todas as situações. Não há nada que vocês não possam... Qualquer problema que possa surgir que o Senhor não possa superar. Levem aos pés do Senhor como namorados. Levem aos pés do Senhor. Orem juntos. Seja acerca daquilo que for. Eu costumo dizer que os namorados que orem pelos vossos filhos. Eu vou-vos ser sincero. Quando eu namorava com a Wanda, a gente orava pelos nossos filhos. E assim que a gente quando tivemos o primeiro filho, já estávamos a orar pelo futuro esposo e pelas futuras esposas dos nossos filhos. É muito importante isso. Porque se o Senhor permitir que vocês tenham filhos, Ele sabe qual é a intenção do vosso coração. E se a intenção for essa, for do serviço ao Senhor, o Senhor não desilude ninguém. Nós podemos ficar desiludidos com a nossa esposa esposa pode ficar desiludida connosco, mas com Deus ninguém fica desiludido. E Deus não deixa ninguém, como se costuma dizer, na mão. Deus cuida de cada um. E nunca se esqueçam, vocês uns com os outros apoiem-se uns aos outros. Vocês têm colegas mais velhos, vocês têm irmãos mais velhos que vos podem ajudar. Procurem isso. Porque vocês, se não procurarem um conselho em alguém que seja mais velho, que já passou se calhar por essas situações, ou por um colega mesmo que tenha credibilidade para vocês poderem desabafar, seja aquilo que for, se vocês não procurarem isso, vai haver, vocês sem querer, o diabo vai-vos pôr coisas na vossa cabeça, como foi falado no EBF, vai-vos pôr piratas na vossa cabeça. Por isso, procurem isso, procurem um aconselhamento de um irmão que vocês achem que merece a vossa confiança. Procurem aconselhar-se, mas procurem aconselhar-se a pessoas que tenham o mesmo sentimento, que é no serviço ao Senhor. Se vocês procurarem um aconselhamento em alguém que tem Deus, pôs Deus por fora, não vão de certeza absoluta receber os melhores conselhos. Ainda só para terminar, ainda hoje eu via na net, alguém postou no Face, e eu pensei que era o Jorge, eu até me assustei, porque eu pensei, vi Jorge e eu assim, olha, vou ver, é interessante. Se foi o Jorge, eu pensei, foi o Jorge que pôs, e eu cliquei para ver. Afinal, aquilo era um testemunho de um jovem com 14 anos, filho de pais, de mães lésbicas. E então, ele estava a dar o testemunho dele, e aquilo foi no Brasil, numa entrevista que fizeram, e então, qual era o objetivo? De mostrar que, de facto, ele era um indivíduo muito saudável. O objetivo era esse. Era mostrar que aquele indivíduo estava a ser criado e estava um jovem com 14 anos muito saudável. E eram-lhe feitas perguntas. Na plateia há um jovem também que lhe faz esta pergunta assim. E isto ficou na minha cabeça. Mas depois eu voltei atrás e disse, o Jorge é que pôs isto. Fui ver, não era o Jorge, é outro indivíduo qualquer, que eu não sei quem era, é outro Jorge qualquer, e não foi o Jorge. Mas pronto, mas para quê? E esse rapaz faz uma pergunta a esse rapaz de 14 anos que foi criado com essas duas mães. E pergunta assim, você nunca sentiu falta de um pai? Sabem o que ele disse? Sabe o que é que ele disse? Ele, com um riso na cara, de gozo, disse assim, senti falta de um pai para me levar a ver um jogo de futebol ou um estádio. Ou seja, como quem diz,
O pai na vida daquele rapaz só fazia falta para lhe levar a ver um jogo de futebol. É esta sociedade que a gente tem. E nós homens, sinceramente, ou a gente dá a volta à situação, ou então é isto que é transmitido. É isto que é transmitido. Ou seja, a figura masculina, que deveria ser uma figura patente no lar, como cabeça, como segurança, como foi aquilo que o Senhor deu a Adão, né? Está a ser quê? Espezinhada. E depois é trazida para a sociedade, à asta pública, e é exposta assim. Ou seja, um pai serve para... A única falta que aquele jovem achou do pai foi para lhe levar a ver futebol. Do resto ele estava bem com a vida. Sim, sim, eu também não, mas é assim, mas foi aquilo que foi transparecer, foi o objetivo da entrevista, eles conseguiram o objetivo da entrevista. Eu agora pergunto-me a mim próprio, né? Eu pergunto-me a mim próprio. E isso faz-me pensar, qual é o nosso papel? E vocês que são muito novos, pensem assim, quais são as características que Deus quer que eu tenha, para mudar este cenário. Se Deus quer que eu seja um homem só para ir ao futebol. Exatamente. E levar filhos ao futebol. Ou que eu seja ou seja um representante de Deus. Exatamente. Ou que eu seja o representante de Deus e que eu seja o meu supridor espiritual em casa, supridor material, cuidador, e que pegue na minha família e dê a minha vida pela minha família, pelos meus. Ou seja, foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer que o casamento seja. A relação que Cristo e a Igreja têm é aquilo que o Senhor quer para cada lar aqui. Que futuros lares que vão ser formados. Agora, cabe a cada um de vocês fazer as escolhas certas. E a escolha certa é a vontade de Deus. E está aqui tudo explícito. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa ou se estamos de uma maneira informal, se alguém quiser falar, ou se alguém quiser dar algum testemunho ou dizer alguma coisa que possa enriquecer aquilo que foi dito. Vocês estão à vontade. Há pouco tempo eu acabei de ler aqui o livro de James Dobson, Muito Meninos, e fala da importância da figura paternal, principalmente no caso dos meninos. Porque no caso das meninas elas identificam-se com a mãe, é o modelo de referência, né? No caso dos meninos é o pai. E isso, para explicar um bocadinho até tantos casos que há da homossexualidade. Isto era uma situação que eu pensava e que percebia várias vezes, é que, por exemplo, no caso da homossexualidade, que normalmente o rapaz tinha um mau relacionamento com o pai. E no caso também da homossexualidade, no caso de raparigas, acontecia um mau relacionamento com a mãe. Isso, porque eu lembro-me uma vez eu estava a passear numa volta no Vasco da Gama, à hora do almoço, e eu comecei a olhar e disse, mas isto não é rapazes normais hoje em dia? Mas isto são rapazes afeminados e um bocadinho por causa desta ideia. Entretanto, em relação ao James Dobson, ele está a falar da questão realmente da figura paternal que existe e que o facto de haver tantos divórcios faz com que haja uma separação, porque parece que às vezes se divorciam das mulheres, também se divorciam dos filhos. E essa identificação com o menino, não é? E que o rapaz deve ter em relação ao pai, perde. Não é? Isto faz muito, pensando na sociedade em que nós estamos hoje, não é? É complicado. Porque dá para perceber um bocadinho porque é que nestes últimos tempos se vê tanto estas situações. Toda a gente quer normalizar tudo, não é? Quer achar que é tudo normal, como nesse caso desse casal de duas senhoras que... Eu também não sei que relação é que ele tinha com o pai, não é? Para ele dizer uma coisa dessas. Não tinha. Nunca teve relação nenhuma porque isso foi... ela engravidou por inseminação. Pois, ainda pior. Ele não sabe o que é uma figura paterna. Há casais que se divorciam e há casos desses. Pois. Mas é uma situação muito complicada, porque isso faz pensar que tipo de homens é que nós vamos ter daqui a uns tempos. Exatamente. E é assim, e vivemos nesta sociedade, agora lá está, nós olhamos para aqui e somos tão poucos, né? Mas podemos marcar a diferença. E principalmente o nosso testemunho pode impactar muitas almas. E cada um de nós possa fazer aquilo que está correto aos olhos do Senhor. E pronto, acho que vamos agora, se calhar, temos um bocadinho... Não sei, o Carlos quer dizer alguma coisa? Acho que tu disseste tudo. Foi muito bom.
Prontos, mas se calhar vamos terminar só com oração e depois vamos estar um bocadinho juntos. Aliás, eu só recomendo que vocês que ouviram isto, e isto está gravado, aconselho que ouçam outra vez aquilo que o nosso irmão Nando disse e meditem, parem até, porque há pontos em que ele vai referindo e depois ele avança, mas há ali muitos pontos que ele vai tocando e que são motivo de séria reflexão. Há ali muitos pontos que ele foi referindo ao longo daquilo que ele foi dizendo que são motivo de séria reflexão. E um deles, que por exemplo ele passou assim um bocado, embora ele, evidentemente ele deixou a ideia, não é? Mas, por exemplo, a questão dos rapazes, tu falaste na questão de eles terem a responsabilidade, enquanto homens um dia, de não apenas suprir as necessidades, é sobre nós que recai diante de Deus essa responsabilidade das mulheres, não apenas do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual. Mas na questão do ponto de vista material, e ele focou nisso, não sei se vocês repararam nisso, é muito importante se uma rapariga que está a pensar num rapaz, se ele é amigo de trabalhar ou se é malandro. Isto é muito importante, porque se vocês vão casar com malandros, estão tramadas. E eu conheço muitas indivíduas que casaram com malandros. Até vos vou dizer uma coisa. Eu conheço uma crente, há muitos anos, ouçam o que eu vou dizer. Eu conheço uma crente que ainda hoje torce a orelha até fazer sangue. É uma crente, eu até vos vou dizer de onde é que ela é, mas vocês nunca vão lá chegar. É uma crente do norte do país, que eu conheci pessoalmente, bastante perto, e essa crente era uma senhora, e que ela ainda é viva, muito bonita, teve 2 filhos também lindíssimos, hoje são, a filha é uma mulher casada, também já com filhos, nem sei se ela já não é avó, a mãe, e o filho perdeu-lhe um bocado o rastro, mas ela foi uma mulher infeliz. Porque ela, quando namorou, e eu não sou do tempo do namoro dela, já vou dizer, pois é mesmo velho. Eu não sou do tempo do namoro dela. Eu sou do tempo em que ela tinha os filhos pequenos. Eu sou do tempo em que eu teria 18 anos, eu converti-me com 17 ou 18, eu sou do tempo em que eu tinha 20 anos, 18, 19, 20 anos, e em que os filhos teriam para aí uns 10, 12 anos, 11 anos, portanto eles não são muito mais novos do que eu, os filhos. Mas eu andava com o irmão Sobral, que é um crente que para mim foi mais do que um pai na fé, aquilo é que é um homem com H grande. E com a esposa, com a Dona Ruth, que também andava com eles muito de carro, e dávamos boleia a essa crente, muitas vezes. E por isso eu conheço a história, porque eles depois confidenciavam comigo e falavam, e contaram uma história da vida dela. Ela foi muito aconselhada a não dar o passo que ela queria dar casando com aquele homem. Foi o marido dela e que foi o pai dos filhos dela. E sabe uma coisa, ainda hoje ela está a torcer a orelha, ela hoje é uma mulher velha, portanto já deve ser bisavó. E foi uma mulher amargurada. Sabem porquê? Porque aquele homem nunca trabalhou. Estava em casa numa cama, malandro. Depois começa a arranjar fobias e doenças esquisitas, eu não sei, não trabalhava. E aquela desgraçada é que teve que trabalhar para criar os filhos. Eu não sei o filho, como é que ele acabou, mas a filha é formada, é professora, e está bem na vida, mas ela foi um sacrifício enorme, como vocês podem imaginar. E não teve ajuda, teve um homem que foi uma vergonha. Vocês querem ser uma vergonha também? Os homens aqui. E vocês, mulheres, querem ter uma vergonha de um homem? Isto é muito importante. E o Nando, não sei se vocês repararam, ao longo daquilo que eu fui falando, foi uma das coisas que ele tocou. Ainda que não tivesse dado grande ênfase a esta parte, ele tocou um bocado nisso, por isso é que eu digo, tudo aquilo que ele diz, mas há mais pontos. Há uma série de pontos que ele tocou que são motivo de séria reflexão. E eu aconselho-vos que vocês pensem bem. Eu estou a dizer uma história da Crochinha, eu conheço pessoalmente e sei do que estou a falar. Nem sei se o homem é vivo ainda, se não é vivo, se ele já morreu. Provavelmente já morreu. Mas uma das coisas que eu hoje comentava com a Telma e que referia a isso é que os homens estão em vias de extinção. Mas grande parte desse problema vem das mães que andam com os filhos ao colo, e daí muitas mães criaram os filhos sozinhas, porque foram deixadas, divorciadas, e criaram os filhos sozinhas, e não lhes transmitiram que eles vão ser
O chefe de casa, o chefe do lar, vão ter ao encargo deles muito. Eles nunca tiveram isso na casa deles e não vão transportar isso para os lares deles. Eles ficam, hoje os homens ficam em casa das mamãs até aos 30 anos. E as mamãs, e muitas ainda querem transportá-los para o casamento. Porque depois eles casam e elas, o que é que comeste? A que horas te deitaste? Porque é isso que eu digo, parte da sociedade estar assim deve às mães. Eu creio Por que, isso também tem que haver sabedoria das mães serem mães de meninos. sem dúvida, eu creio que um dos estratagemas do diabo atualmente é destruir o mundo exatamente por onde que sempre quis fazer, que é pela família. O diabo, Sim, no sim. tempo de, como vocês penso que sabem, ou se não sabem, ficam a saber, no tempo de Noé, tentou destruir a humanidade. O diabo tentou destruir a humanidade no tempo de Noé. E ele está a tentar, ele não perdeu a coisa, ele está a tentar destruir sempre a humanidade. E passa muito por homens, mulheres, o relacionamento de homens e mulheres. Vocês, eu não vou entrar agora em pormenores porque não estamos a analisar isso, mas quero-vos dizer que ele não perdeu, e se vocês lerem as epístolas de Paulo, e o que Paulo fala sobre os últimos dias da dispensação da graça, e ele fala de homens que têm afeição natural, e nós agora podemos dizer, e o que é a afeição natural? O que é que está a deixar de ser natural no campo dos afetos? Isto é catastrófico. O pessoal nem está-se a perceber do que é que está a acontecer, mas isto é muito grave o que está-se a passar. E eu creio que essa vai ser uma das razões porque o Senhor vem buscar a sua igreja, naturalmente. Como fez nos diz, dias de Noé. pois, ele vai ter que intervir, porque se ele não intervisse, como diz a Bíblia, nenhuma carne se salvaria. Não, e uma das coisas muito importantes é nós termos noção, e a propósito disto que o Carlos disse, de o homem ser o suprimento material no lar, a palavra de Deus não falha, e é clara acerca disso. Eu só queria ler convosco, para vocês, na segunda carta aos Tessalonicenses, e a partir no capítulo 3 e a partir do versículo 6, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e a partir do versículo 6. E é impressionante nós vemos que se nós procurarmos com sinceridade na palavra de Deus, nós encontramos ali as diretrizes todas. E nós nunca podemos dizer assim, porque eu não sabia, ou porque ninguém me disse nada. Não, está aqui escrito. E diz-nos assim, a propósito de os homens terem que ser o suprimento. E diz assim, mando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição do que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e de noite, para que não sermos pesados em nenhum de vós. Isto é um exemplo tremendo. Como é que e foi aquilo que o Carlos disse, é assim, uma jovem que procura um indivíduo e que esse indivíduo seja um mangunheiro, ela já não vai ser surpresa nenhuma em casa, não vai ser surpresa nenhuma quando casar. O que é que ela está à espera? Que ele mude no casamento? Nunca esperem uma coisa dessas. Esse é um dos grandes erros, desculpa, não. Exatamente. Desculpa o teu pensamento. Um dos grandes erros dos jovens é pensarem que o outro vai mudar quando casar. Não. Eu vou dizer uma coisa. Se eles ou elas não mudarem antes de casar, posso-vos garantir que muito dificilmente algum dia mudarão. Muito dificilmente. E isto é a experiência que ensina. E portanto vocês tenham cuidado. Desculpa. Pronto, era basicamente. Eu só queria. E depois eu falo lá mais abaixo sobre a questão de trabalhar, que eles querem trabalhar. Sim. Mas deixa-me só dizer uma coisa que eu já me esquecia, pá, sabes que eu fui apanhado assim na curva de repente com esta situação de lembrar-me dessa crente. Mas agora lembrei-me. Porque esta conversa que nós tivemos, chegamos a ter esta conversa no carro, do irmão Sobral da esposa e desta irmã e eu no carro. E ela própria dizia-me a mim. Ela própria, a tal crente, lamentando-se, dizia, eu que fui tantas vezes avisado e não dei ouvidos. Dos próprios irmãos que estavam no carro, que lhe avisaram. E ela a dizer-me a mim, porque era um rapaz novo, e eu era um jovem, recém-convertido há pouco tempo, e ela estava como que a avisar-me, tem cuidado. Olha que eles avisaram-me e eu não quis saber. E a minha vida foi uma desgraça. Sem dúvida.
e isso que o Carlos estava a dizer ainda agora, que não é no casamento que depois as coisas vão melhorar, assim como também, uma das coisas muito importantes, se o vosso serviço como namorados para o Senhor, se no namoro vocês não têm um serviço, os dois estarem na linha da frente, não é no casamento que vão ter. Às vezes cria-se a ilusão, não, quando casarmos vamos ter mais tempo juntos, então aí vamos ter tempo a servir o Senhor juntos. Prontos, agora ela agora não namora, está na casa dos pais e a gente não tem tempo um com o outro para servir. Se vocês no namoro não servem ao Senhor, não é no casamento que vão servir. Ou se vocês esperam que o vosso parceiro ou a vossa parceira é no casamento que vai melhorar para servir ao Senhor, esqueçam. Porque depois no casamento vai acontecer outras situações, não é? Vocês vão ter filhos, depois vão ter que cuidar dos filhos, vão ter que trabalhar para cuidar da casa, para suprir a casa, a esposa vai ter que cuidar do lar, e depois então quais são as desculpas? Não temos tempo. Não temos tempo, porque a vida ocupa-nos. Por isso é muito importante. Vocês têm que definir à partida a vossa vida. A vossa vida tem que ter contornos de definição à partida. Depois do míssil de ser disparado, vocês não têm como controlá-lo. A direção que ele levar é o alvo que ele vai atingir. Portanto, vocês têm que à partida definir o objetivo. Se vocês não partem na vossa vida de namoro e de casados com um objetivo definido e traçado, não é depois vocês não conseguem mudar o rumo. Aquilo já leva uma velocidade incrível e não há como mudar. É como a Bíblia diz, a pedra depois lançada na mão, não é? Não, a Bíblia que diz, pedra não é? fora da mão. A pedra depois de fora da mão não tem controle mais. Vocês têm a coisa na mão neste momento. E a coisa na mão neste momento é a altura de pensar no assunto, definir o alvo, apontar ao alvo e quando ela sair da mão vai para o alvo. E então quando vocês forem casar, a vossa vida está traçada. Eu já sou a servir o Senhor agora. O Senhor é muito importante agora. E depois vai continuar a ser. Se vocês estão à espera que depois é que vai não sei o quê, esqueçam. Isto é quase que o Billy Graham, sabem, muitas vezes, todos os dias traduzo perguntas do Billy Graham. E muitas das vezes as perguntas do Billy Graham passam por pessoas que namoram e não sei o quê, ou que namoram, estão para casar ou não sei o quê, depois em que elas são muito levadas por alguns indivíduos e depois elas, coitadas, vão fazer perguntas a ele e dizem, o que é que eu faço? E então há situações que é mais ou menos assim que normalmente lhe fazem a pergunta. E tal, ele diz que depois quando casar deixa de beber. O quê? Depois de casar deixa de beber? Ele não deixa de beber agora? Ele nunca mais vai deixar de beber. Epá, vocês não se deixem ir na conta no canto da sereia. Há o pastor Cláudio Duarte, que ele tem muitas pregações na net. E que é muito cómico. É É cómico, diz as verdades. Sim, ele de uma forma engraçada diz as verdades. Então ele conta a ilustração de uma menina que foi ter com ele e disse que estava muito apaixonada, que tinha encontrado o homem da vida dela, e que ele era crente, e que ele era supridor. Ele diz, eu quase me apaixonei pelo rapaz, com a descrição dela. E ela disse, mas ele tem um problema, ele bate na mãe. E ele disse, então casa amanhã com ele. E ela disse, mas eu caso amanhã? Sim, porque essa mulher precisa deixar de apanhar. Ou seja, ele está a fazer a mãe e ele vai fazer a ti. Eu lembro-me Mas disso, está eu muito ouvi ele engraçado dizer, essa está muito engraçado e pior que engraçado. Está muito verdade. Exatamente. O drama da situação é que sendo engraçado isso é muito verdade. Sem dúvida. Isso é muito verdade. E portanto vocês não se deixem. E aliás, o Billy Graham até diz, normalmente, até por outras palavras, ele diz a essas pessoas que fazem essa pergunta assim: não caso com ele, parta para outra, não esqueça isso completamente. Quer dizer, e depois há outra coisa, que também já agora deixamos dizer uma coisa importante. Então, pegando neste exemplo, que é um exemplo que não será um exemplo, vá lá, relativamente extremo, porque não é assim muito vulgar, direi eu, aqui, pelo menos aqui no nosso círculo, mas que existe, porque é real. Mas, sendo um exemplo extremo, é paradigmático para qualquer outro tipo de situação, que é este. Quer dizer, quando ele ou ela diz, eu quando casar vou mudar, pode ser a bebida, pode ser outra coisa qualquer, quando eu casar vou mudar, então porquê que não muda já? Ele diz que me ama. Se ele me amasse, ele mudava já. Então, que amor é que ele tem por mim?
que não o faz mudar. Não é? É lógico ou não? Claro. Então não tem amor nenhum. Pá, que amor é esse? Amor de conversa. É tal coisa que estavas a dizer. É paixão. É. É egoísmo. É pensar apenas em si próprio. Vocês tenham cuidado com isso. Olhem, pensem bem no assunto, porque casar é uma vez. Não é? Exatamente. Há coisas que a gente pode fazer 2 vezes na vida, 3 vezes na vida, 4 vezes na vida, 5 vezes na vida. Mas casar normalmente é uma vez. A não ser que haja morte aí pelo caminho e depois podem ficar livres para casar outra vez. Mas Mas não vão matar o cônjuge. não, isso não há algum. Portanto, é um assunto muito sério. Olha, tomem atenção, é um assunto muito sério, porque vocês vão dar um passo, porque vocês estão a ver a curta distância, percebem? Vocês estão a ver agora. E agora ele é assim, e agora ela é assim, é como é, e vocês estão muito fascinados um pelo outro. Mas daqui a algum tempo ele já não vai ser assim como ele é agora. E ela também já não vai ser assim. Não me estou a referir à parte espiritual, estou a referir à parte física. Ele vai ter menos cabelo. Porque ainda agora um dia deste eu ia com um camarada meu, que é quem eu ando sempre a evangelizar, e lá eu os dois rumo à base naval de Lisboa, depois estávamos a falar e tal, e não sei o quê. Aliás, já tínhamos passado a base, já tínhamos chegado a Lisboa, já tinha saído do barco, e íamos os dois a conversar, não sei o quê, e passamos por uma colega que é, por acaso também é comandante já. Já há mulheres comandantes na Marinha. E passamos por uma coisa e tal, e ele cumprimentou, porque ele conhece, eu não o conheço de vista, mas não o conheço, mas ele conhece mesmo, porque já estive lá a trabalhar com ela alguns. E eu vou assim para ele, epá, aquela fulana que tu agora cumprimentaste está um bocado gorda. E vai assim ele, epá, então ela já tem 40 e tal anos, e vai assim ele para mim. Ela já tem 40 e tal anos, as mulheres, quando atingem aquela idade, começam a ficar assim. Eu achei graça. Eu achei, pá, pronto, eu achei piada. Mas não quero dizer que há as exceções. Mas a tendência é essa. E portanto, vocês que gostam muito deles e gostam muito delas, põem-se a olhar para elas e imaginem-as gordas daqui a algum tempo. E vice-versa, carecas, como diz o Nando. Ou barrigudos, etc. Essas coisas todas. Não, isto é muito sério. É assim. Aquilo que o Nando disse é verdade. Tomem atenção. E por isso é que eu disse, ouçam outra vez aquilo tudo que o Nando disse. E quase que eu aconselhava a rebobinar, a ouvirem de novo e a pararem de vez em quando e a meditarem naquilo que ele disse. E há uma coisa que ele disse aqui, que eu quero aqui sublinhar, que é o seguinte: não casem para ser felizes. Vocês sejam felizes e depois casem. Porque o Adão foi colocado no paraíso antes de casar. O paraíso para Adão não começou quando casou. Não foi depois de Deus dar a Eva que ele ficou no paraíso. Ele já estava no paraíso antes. Agora, o casamento deve ser qualquer coisa de fantástico para potenciar qualquer coisa. Para potenciar. Potencia, não realiza. Epá, eu nem sei como é que é de explicar isto, mas ele deixou transparecer isso. Ele falou no Adam. E falou neste pormenor. São pormenores que vocês revisitem aquilo que ouviram e pensem, meditem, remeditem e pensem, não queiram casar para ser felizes. Vocês sejam felizes. Epá, deixa-me só dizer uma coisa. Eu já várias vezes tenho dito aqui, nos estudos bíblicos, etc. E eu repito, felicidade não depende de ninguém nem de nada, mas da nossa relação com Deus. Portanto, se vocês pensam que vão ser felizes por terem dinheiro, ou se são felizes por terem uma pessoa qualquer do vosso relacionamento, ou se vão ser felizes não sei lá por carga d'água, estão completamente enganados, porque isso não é felicidade. A felicidade depende da minha relação com Deus. E a prova disso é que vocês veem com pessoas felizes que lhes faltou isto tudo. Pensem no assunto e Sejam felizes. Sejam felizes. Ok. Então pronto, vamos terminar se calhar com a oração. Sim. Carlos, para orar. Eu? Sim. Não, pode ser outro, não tem que ser eu, necessariamente. Então pronto. Vai orar o João. João vai orar. É o João. Ora aí. É isso, João. Força aí. Nosso socorrista. Bendito é Pai, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tens feito por nós, Senhor. Senhor, obrigado por hoje poder estar aqui, Senhor, e
e sermos abençoados pela Tua Palavra, Senhor. Amém. Crescermos um pouco mais no Teu entendimento, Senhor. Senhor, percebermos pequenas coisas que vão fazer a diferença, Senhor. Porque Tu depois vais-nos pedir explicações, Senhor. E nós temos que conhecer-te, Senhor. Acima de tudo, conhecer-te para que depois possamos seguir na Tua reta, Senhor, no Teu caminho, conforme tu desejas, Senhor. Senhor, ajuda-nos a perceber a Tua vontade, Senhor, mas acima de tudo, dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Senhor, ajuda-nos a fazer as Tuas vontades, Senhor, decidirmos segundo a Tua vontade, Senhor, e nunca nos precipitarmos, Senhor. Senhor, nós demos o nosso coração ao amor, Senhor, e nunca à paixão, porque ela assim vai se apagar, Senhor, e o amor será eterno como é aquilo que Tu tens por nós, Senhor. Senhor, abençoa-nos, pois, no resto deste dia, Senhor, continua a guiar e tudo seja feito segundo a Tua vontade, Senhor, em nome do Teu Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deixa-me só dizer mais uma coisa antes de fazer o intervalo. Epá, isto é um mundo, percebem? Isto que nós estamos aqui a falar. Isto é um mundo. Porque a gente só está à entrada da mina. Porque o violão é muito profundo. O Billy Graham, por qual tenho um grande respeito e tenho uma grande admiração. O Billy Graham. E há coisas que eu não concordo com o Billy Graham. E vocês sabem disso. O Billy Graham tem alguns conceitos doutrinais que não são corretos. E nós sabemos disso. Mas ele também só não compreende isso porque ainda não falou comigo. Estou a brincar. Estou a brincar. Eu agora estou a brincar. Carlos, tens de proporcionar esse encontro. Não. É claro que eu disse isto com alguma graça, mas deixa-me salvaguardar. Eu disse isto com alguma graça, mas não quero ser mal interpretado. Não vai alguém pensar que eu estou-me aqui a armar em Chico Esperto, que não tenho pretensões de Chico Esperto. Ele é um gigante e eu sou um anão. Mas se calhar nesta matéria que estamos a falar, se calhar se eu pudesse conversar com ele e tivéssemos assim uma boa conversa de bons irmãos e amigos, talvez eu pudesse ajudá-lo a alguma coisa, como ele também me tem ajudado muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho uma grande admiração por ele por várias coisas. Já para não falar na longevidade espiritual dele sem escândalos, homem íntegro ao longo dos tempos. O Carlos também já não tem muito tempo. Ele tem quase 100 anos, hein? Eu já tenho 87. Mas lúcido, Carlos. Não é? Lúcido, muito lúcido. Mas para além disso, há uma coisa que eu quero vos dizer, sabem qual é? Ele perdeu a esposa dele há 5 ou 6 anos atrás, já não sei há quantos, foi há poucos anos. Perdeu a esposa dele. E para quem pode conhecê-lo através dos escritos dele, perceberá facilmente que ela era uma pessoa fascinante. Especialmente para ele. E era uma pessoa fascinante. Como podem imaginar, tratando-se de uma pessoa assim, a perda da mulher foi um duro golpe para ele. Porque foi. E eu senti isso, apesar de não o conhecer pessoalmente, como vos conheço a vocês, mas senti isso através dos escritos, através das notícias, senti isso. Mas há uma coisa fantástica que eu tenho notado, passados estes anos todos, é a felicidade daquele homem apesar da perda. Ficou intacta. Uma das coisas que eu sinto naquele homem é a felicidade dele intacta, apesar da grande perda que ele teve. Sabem porquê? Porque a felicidade dele não dependia da mulher, de quem ele gostava muito. Dependia do Senhor. E depende. E por isso tenho encontrado, e se vocês acompanharem as perguntas e respostas que vão sendo publicadas dele, e por isso, vezes sem conta, muitas vezes mesmo, invariavelmente, muitas vezes isto ocorre, nós encontramos muitos viúvos e viúvas a fazerem perguntas a ele pela dor que tiveram porque partiu o marido ou partiu a mulher e não sei o quê, estão no estado de viuvez, no estado de angústia, no estado de não sei o quê, e vendo os conselhos que ele lhes dá. Um homem que não somente permaneceu feliz, mas que está a dar um contributo para a felicidade de tantos outros que
passam por situações angustiantes e que não estão tão bem esclarecidas quanto ele. É fantástico, eu por isso gosto dele. Mas continuo a dizer, se a gente se conhecesse, não sei, mas